Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito obrigado pela vossa presença. A reunião de hoje tem como ponto único da ordem do dia uma audição conjunta acerca do processo de revisão do PNPOT, do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território. Convidamos para esta audição a senhora Diretora-Geral do Território, a professora Fernanda Carmo. Muito obrigado por ter vindo. E também a senhora Coordenadora do PNPOT, a senhora professora Teresa Sá Marques. Muito obrigado também por terem vindo. Aliás, já não é a primeira vez que estão aqui na Comissão a propósito desta matéria. O que é facto é que nós, praticamente, em termos da Comissão, começámos a tratar desta problemática já lá vai um ano, quando a senhora Secretária de Estado se disponibilizou para fazer a apresentação das orientações genéricas relativamente à revisão do PNPOT. Entretanto, já tivemos a oportunidade de conversar na Comissão sobre essas matérias. Estamos a entrar agora numa fase final do processo de revisão, de acordo com o cronograma que nos foi transmitido pela senhora Secretária de Estado. Estamos já na fase, presumo, da elaboração da proposta final, com os vários pareceres, com a preparação da discussão pública, que será, em princípio, daqui a cerca de um mês ou dois. E, portanto, estamos no momento propício para percebermos também que evolução é que o processo de revisão do PNPOT teve, ou está a ter, e de que modo é que também nos podemos preparar para uma audição que vamos ter com a senhora Secretária de Estado, não muito longe, a 7 de fevereiro, que será praticamente a audição final sobre este processo, para depois os grupos parlamentares, as senhoras e os deputados, estarem preparados para o debate que vai haver na Assembleia, porque a revisão do PNPOT vai ter que ser aprovada na Assembleia da República. E, portanto, isto é um processo preparatório que me parece que é útil. O PNPOT, como sabem, é o vértice do nosso sistema de planeamento e de ordenamento do território e, portanto, ele configura, conforma, portanto, todo o sistema, toda essa pirâmide e, portanto, esta revisão, para além das matérias que cada vez são mais candentes, os problemas relacionados com as alterações climáticas, etc., portanto, tem uma importância essencial. E é bom que, apesar de ser uma matéria que, em termos de opinião pública, não é muito, como é que é dizer, não é muito apetecível, não é? Presumo até que a maior parte das pessoas não sabem sequer o que é isso do PNPOT. Há alguma terminologia que já está mais assimilada pelas pessoas. Se nós hoje falarmos em PDM, mais ou menos toda a gente sabe, não é? Agora, o PNPOT ainda é uma coisa muito longínqua, que não se sabe muito bem que coisa se trata. E, portanto, nós podemos contribuir também para que, e percebendo, todos nós temos essa percepção, que as questões relacionadas com o planeamento e o ordenamento são essenciais. Veja-se o que se passou ultimamente com o problema dos fogos, dos incêndios rurais, etc., que podemos contribuir também para uma maior democratização desta terminologia e, sobretudo, dos seus conteúdos e da importância que tem para o nosso país e para o nosso território em particular. Agradecendo mais uma vez a presença da senhora Diretora-Geral do Território e da senhora Coordenadora do PNPOT. A grelha que vamos utilizar é uma grelha simplificada, portanto daria inicialmente a palavra às nossas convidadas para uma intervenção inicial de 10 minutos, para situar as questões que nós colocamos, e depois faríamos uma ronda pelos grupos parlamentares que colocariam as perguntas ou comentariam o que entendessem e depois voltariam a falar para responder, para finalizar a audição. E, portanto, passávamos então a palavra à Sra. Diretora-Geral do Território, à Sra. Professora Fernanda Carmo. Faz favor. Muito obrigada, muito bom dia. Cumprimentar o Sr. Presidente, a Comissão, em primeiro lugar, todos os senhores deputados aqui presentes, os grupos parlamentares, dizer que é com enorme gosto e interesse mesmo, enfim, vemos de uma forma muito positiva esta nossa chamada para, no fundo, começarmos a partilhar aqui um pouco mais aquilo que tem sido o trabalho, o processo de trabalho da alteração do PNPOT e também os seus conteúdos. É um programa que terminará na Assembleia da República, portanto, é de facto fundamental que este diálogo se estabeleça ao longo de todo o procedimento. Nós estivemos cá, de facto, com a senhora Secretária de Estado
faz precisamente um ano, na proximidade, nesta semana. Portanto, ainda estávamos numa fase muito inicial do trabalho, muito diferente daquela que estamos hoje. O que eu me proponho fazer aqui nesta introdução inicial é um apanhado muito rápido do que é que tem sido o processo e dos nossos principais conteúdos já produzidos e do que é que vamos produzir e do cronograma atualizado. E depois a professora Teresa Marques falará também mais em substância daquilo que é os temas que temos estado a tratar no PNPOT. E depois o que interessaria deixar para todas as questões que queiram colocar, tentaremos responder a todas com o máximo interesse nesta sessão e noutras que entendam organizar para que, de facto, o assunto fique devidamente compreendido e acompanhado. É esse o nosso total interesse. Portanto, só para fazer um apanhado muito rápido, a resolução do Conselho de Ministros que propõe a alteração do PNPOT, a designação que nós estamos a usar é a alteração do PNPOT, até porque no nosso regime jurídico, da Lei de Base e regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, não está prevista o procedimento de revisão para estes programas estratégicos. Quer para o PNPOT, quer para o PROT, para os PROT fala-se sempre em alteração e, portanto, é por isso que usamos esta designação, embora esta alteração tenha profundidade, mas a designação que estamos a utilizar é esta. Portanto, ela foi decidida, de facto, em agosto de 2016, mas os trabalhos efetivos começaram, de facto, em outubro, com a constituição da equipa e dos pontos focais ministeriais que acompanham a elaboração e com a comissão consultiva, etc. Ainda em 2016, fizemos logo um lançamento com seminários regionais, lançamento de todo o processo de alteração e, portanto, esse trabalho de construção do documento, a alteração do PNPOT, tem-se processado desde aí. Só para relembrar, a equipa de trabalho é uma equipa alargada, isto é um modelo muito particular, e o trabalho em termos de instituição, a DGT tem a responsabilidade de condução do processo, temos o apoio, a coordenação técnica e científica da professora Teresa Sá Marques e da sua equipa que a acompanha na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Temos também duas participações muito específicas de outras universidades para matérias muito concretas. E depois a equipa, no fundo, é a DGT e esta equipa de coordenação e as 5 CCDRs, as 2 regiões autónomas e os organismos do Ministério do Ambiente, a APA, o ICNF, o IRU e o IMT. Portanto, este conjunto de entidades, no seu todo, constitui a equipa e depois estamos a trabalhar muito estreitamente com os pontos focais. Os pontos focais foram indicados pelos senhores ministros dos diversos setores. Portanto, está previsto na lei que assim seja, mas, para além disso, com alguns deles, tivemos aqui uma metodologia de aproximação bastante profunda, nomeadamente com o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, é um ministério essencial. O PNPOT é um instrumento, de facto, de topo do sistema de gestão territorial e deve ser um instrumento de referência da territorialização das políticas e deve ter uma articulação estreita com aquilo que é a programação operacional dos ciclos de fundos comunitários. E estamos numa altura em que se está já a começar a discutir o ciclo pós-2020 e, portanto, esta articulação era muito importante e está a ser efetuada essa ligação. E estão a desenvolver mesmo trabalhos no âmbito daquilo que são o acesso aos sistemas, aos equipamentos e aos serviços de interesse geral. Estamos a fazer isso em articulação, portanto, com o Ministério. Com entidades do Ministério. Também com o Ministério da Agricultura. A agricultura é de facto um setor fundamental nestas questões do ordenamento do território, nem sempre bem articulado, e neste caso também com o Ministério da Agricultura um profundo trabalho em que eles próprios estão a produzir diagnóstico connosco e proposta também. E, portanto, e depois com o Ministério do Ambiente, naturalmente, mas no Ministério do Ambiente também com várias outras pontos, pessoas responsáveis essenciais do Ministério do Ambiente, mas aí seria mais fácil, nós estamos, a nossa tutela é o Ministério do Ambiente, seria mais natural essa articulação. Portanto, é um trabalho que está, isto só para dar nota, que é um trabalho que envolve muita gente, muitas instituições e de grande proximidade, de grande intensidade. Aqui a questão fundamental é que, de facto, pode ser, sendo um Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, de facto o ordenamento do território é transversal e precisa mesmo de se alimentar e de trocar, de fazer este diálogo com as outras áreas de política. Portanto, este é um ponto que fazemos questão de que no processo haja esse envolvimento, para depois não termos um plano feito, um programa, neste caso, um programa concluído e que os atores principais que o devem também implementar não se reverem nele e não o compreenderem na sua essência por não terem participado nos trabalhos.
Portanto, para além desta, queria só relevar nesta questão do processo as reuniões que fizemos, com a Comissão Consultiva e fizemos já 4 reuniões, com os pontos focais muitas mais, já cerca de meia centena, enfim, é o normal nestas ligações. Fizemos um inquérito sobre os problemas para o ordenamento do território, quero relembrar, a Sra. Secretária de Estado falou nele quando esteve aqui na Assembleia da República, nesta comissão, há um ano. Teve 7.500 inquiridos que se disponibilizaram a responder ao inquérito, para nós foi muito bom, é uma grande participação, disse 7.500, mas são 7.300, portanto, mostra que muita gente, apesar de tudo, está interessada nestas temáticas. Relativamente ao cronograma, o cronograma está um bocadinho dilatado no tempo, não muito, nós mantemos, no essencial, o términos de conclusão da proposta técnica, incluindo depois todo o procedimento de pareceres formais, não é? Porque o que estamos a fazer é um trabalho colaborativo, mas depois haverá um parecer formal da Comissão Consultiva, haverá concertação com os membros da Comissão Consultiva que não concordem com algum aspecto e que não se chega a um consenso, a um compromisso, e haverá também a discussão pública, que tem os seus tempos e os seus trâmites legais bem estabelecidos, com um tempo definido, a que não podemos, nem queremos de todo, mas também não poderíamos não responder tal como está na lei. Portanto, esses tempos de procedimento são fixos, são rígidos, e, portanto, nós mantemos no final ter a proposta concluída enfim, no julho de 2018, mas a proposta técnica, ou seja, aquele primeiro documento de trabalho completo, estamos, neste momento, face ao cronograma inicial, um pouco dilatado, que já explico porquê, mas estamos a finalizar, a apontar para o final de fevereiro, início de março, ter essa proposta concluída, para depois discutir com a nossa tutela e depois entrar no procedimento já formal dos pareceres e das consultas. A situação também de um pouco de dilatação no tempo tem a ver com o facto de, quando partimos para este processo, o PNPOT em vigor tem 10 anos, foi elaborado em 2007, o foco principal era alterar o seu programa de ação, porque o PNPOT que está em vigor, quando foi elaborado a par da construção do quadro comunitário de 2007-2013, e, portanto, todo o programa de ação estava, de facto, muito alicerçado no financiamento também que vinha desse período de programação. Obviamente que agora estava já desatualizado e, portanto, o foco era um novo programa de ação, aliás, a resolução do Conselho de Ministros diz isso, foco no programa de ação e foco no modelo de gestão que, de facto, o programa em vigor não contemplava e que se veio a verificar que era absolutamente essencial para acompanhar, para monitorizar, para avaliar os resultados. Acontece que, durante quando iniciámos a elaboração, verificámos que, de facto, mesmo as questões do diagnóstico, as das estratégias já sabíamos que tínhamos que mexer na estratégia, não é? Quando não se faz um programa de ação sem pegar novamente nas questões estratégicas. Mas o diagnóstico já estava profundamente atualizado. Porquê? Porque, de facto, nestes 10 anos foram 10 anos muito variáveis, ou seja, partiu-se em 2007 de uma situação em que o país estava, de facto, num crescimento, num desenvolvimento, numa curva muito ascendente, e depois tivemos, enfim, uma severa crise financeira, económica, tivemos questões sociais que se colocaram, temos novas dinâmicas de mudança que nos entram até do exterior, não só nacionais, mas do exterior, designadamente a questão que o PNPOT considera aqui com grande acuidade, são os nossos fatores críticos de mudança, as questões demográficas, a questão da demografia é hoje uma evidência e tem uma acuidade que temos mesmo que olhar para esta questão sem fugir dela, portanto, vamos mesmo diminuir a população e, portanto, temos que ter um modelo de desenvolvimento que tenha isso em conta. A questão das alterações climáticas, que tem repercussões profundas no território português, aliás, no contexto europeu, se virmos os mapas, vemos como Portugal e o sul de Espanha, numa posição absolutamente delicada desse ponto de vista, e isso tem que ser expresso e tem que ser demonstrado e tem que ser evidenciado, e depois essas alterações climáticas não afetam de igual forma todo o país. O país é muito diverso e é isto que o PNPOT tem que mostrar, porque a sensibilidade para as alterações climáticas já é muito generalizada, mas há territórios que têm sensibilidades maiores e que têm que ser vistos de forma diferente nas políticas públicas, e é isso que o PNPOT tem que evidenciar. Mas, para além das questões demográficas e das alterações climáticas, também as questões da tecnologia, enfim, esta revolução, evolução, como se queira chamar, ainda não decidimos bem como é que vamos nomeá-la, mas vai trazer oportunidades
oportunidades, de facto, muito grandes para desenvolvimento, se as soubermos aproveitar, mas, mais uma vez, temos territórios que partem de uma base que terão dificuldades, não só de acesso a essa tecnologia, como de a incorporar essa transformação tecnológica, essa transição em favor do desenvolvimento. Portanto, temos que evidenciar também que esta evolução tecnológica é um aspecto muito positivo, mas pode ter consequências muito negativas em alguns dos territórios. Pronto, é essa a questão. E também mudanças socioeconómicas que têm a ver com uma maior consciência para o ambiente, que hoje se vive, não tem comparação com há algumas décadas atrás, com as questões da sensibilidade para a escassez de recursos e para a necessidade do seu uso eficiente, da economia circular. Portanto, há um conjunto de determinantes que são muito importantes, que de facto aconteceram, que se consolidaram nestes últimos 10 anos e que nos obrigaram mesmo a ir ao diagnóstico e fazer, de facto, uma revisão global e completa do diagnóstico. E é por isso que o diagnóstico, enfim, o calendário se prolongou um pouco mais. Pronto, posto isto, esta justificação também e esta posição do cronograma, o que é que nós, para terminar, que também já estou no meu tempo completo já a passar, só para vos dizer que, portanto, como é que estamos atualmente em termos de conteúdos documentais? O diagnóstico está concluído, claro que está sempre em acerto, estes documentos são interativos, estamos já na estratégia, depois temos que ir atrás, melhorar algumas coisas de diagnóstico, isso é compreensível num processo deste tipo, mas temos o diagnóstico concluído. O diagnóstico conclui-se com aquilo que nós chamamos, para as várias áreas temáticas, perfis territoriais, ou seja, uma tentativa em cada uma daquelas linhas de diagnóstico, já nossas conhecidas, a questão de demonstrar que o país tem diversidade em cada uma daquelas temáticas. Depois, a estratégia, também já temos a estratégia concluída. A estratégia evidencia primeiro estas mudanças críticas que eu citei há pouco, estas 4 mudanças críticas, e depois da leitura do diagnóstico e dos problemas, faz depois um elencar de desafios. Nós temos 5 desafios territoriais, não me vou alongar agora, e provavelmente a professora vai falar deles, mas para a discussão, perfeitamente, temos 5 desafios territoriais base, que estão já fechados no sentido de discutidos na equipa técnica e na Comissão Consultiva. Estamos a integrar contributos da Comissão Consultiva. E temos também, já em fase praticamente quase terminada, o modelo territorial. Portanto, o modelo, obviamente, vem da estratégia, vem destes desafios, vem dos tais perfis territoriais que identificamos no diagnóstico e, portanto, o modelo territorial também está praticamente finalizado. Iniciámos já a discussão do programa de ação, a que chamamos agendas para o território, e é esse trabalho que está agora em pleno curso, mas não concluído, não é? Está até, diria, está no primeiro quarto de elaboração, não está sequer ainda a meio, e é esse esforço em que estamos a dar agora até ao final de janeiro. Hoje à tarde temos uma reunião alargada sobre essa questão das agendas, e depois todo o mês de fevereiro. Em fevereiro vamos realizar seminários regionais, novamente, de manhã numa modalidade que é uma parte do seminário para divulgar o trabalho, apresentar e receber contributos, e depois um workshop da parte da tarde para, com os atores locais, discutir concretamente já as questões dos desafios e das agendas em cada região com as entidades locais. Este é o panorama geral que temos para todo este trabalho. Queria só deixar esta nota. O PNPOT, o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, é, de facto, um programa enquadrador, é um programa, na nossa perspectiva, e penso que cada vez mais entidades e até dos cidadãos, é fulcral, mas é um programa que toca muitos setores, não é? Tem que abranger, tem que se debruçar sobre muitos setores, mas não pode substituir-se às políticas setoriais. Portanto, isto tem que ser focado, só para dizer que tentaremos que seja um documento sucinto, focado naquilo que são as questões fundamentais do ponto de vista do território, porque a nossa tendência nestes tipos de planos é depois pôr lá tudo o que nos vem dos diversos setores. Não pode. Temos que ser seletivos, portanto, há aspectos que não estarão no PNPOT, são de política setorial. Portanto, tem que ser muito sucinto. Deve ser claro, sucinto, e não se pode substituir às políticas setoriais e não se substitui também aos outros instrumentos. Há espaço, e queremos fomentar esse espaço,
de planeamento ao nível regional, ao nível local, ao nível intermunicipal. Portanto, há outros espaços de programação e planeamento. Aqui o PNPOT o que terá que dizer é que esses espaços devem fazer determinados exercícios e não substituir-se, isso seria contraproducente, seria inverter aquilo que é o que defendemos, a abordagem de base local, não é? Portanto, é um instrumento de topo. E nesta primeira intervenção não diria mais nada, até já não alonguei. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Fernanda Carmo. Dava a palavra à senhora professora Teresa Sá Marques, por favor. Depois desta apresentação geral da doutora Fernanda do Carmo, eu se calhar tentava ser complementar, de modo a focar alguns problemas e algumas necessidades que nós temos de fazer este processo, que tem de ser eficaz em tempo, mas também tem de ser suficientemente participativo, não é? Portanto, nós, como já foi referido, nós temos em Portugal tínhamos, podíamos dizer assim, uma fraca percepção da importância do ordenamento do território. Infelizmente, pelos acontecimentos que aconteceram durante até este período que estamos a trabalhar, neste momento temos claramente uma população muito sensível a estas temáticas da percepção da importância do ordenamento do território, e não é só da importância do ordenamento do território, a importância que as alterações climáticas vão ter e estão a ter na vida das pessoas e na organização da nossa sociedade em termos gerais, económicos e sociais, mas também territoriais, e o debate em torno das alterações demográficas também está muito presente genericamente pela sociedade portuguesa, designadamente porque as alterações demográficas já se estão a sentir de uma forma muito gritante nos territórios de menor densidade, mas não só, nos territórios que têm dinâmicas económicas e que neste momento já estão a sentir problemas de recursos humanos, de necessidade de recursos humanos que não conseguem atingir. As alterações tecnológicas já está no debate, mas é um debate ainda muito restrito, não é? É mais circunscrito às universidades, às forças do poder, ainda não está suficientemente divulgado pela sociedade portuguesa, mas claramente vai ter impactos, sobretudo na economia e na sociedade, que também nos interessa refletir. Pronto, portanto, o que nós sentimos é que o facto de terem respondido 7.300 pessoas ao inquérito, com uma forte participação designadamente a nível local, logicamente que são pessoas relativamente melhor formadas, mais formadas em termos de formação profissional, mas genericamente todo o país aderiu de uma forma muito significativa ao debate que nós desenvolvemos a partir do inquérito, que é o debate sobre os grandes problemas do ordenamento do território. Portanto, temos uma sociedade relativamente disponível para discutir estas questões, claramente fazendo emergir mais umas questões que outras, porque logicamente quando os problemas nos afetam, nós ficamos mais preocupados com elas. Portanto, isto numa lógica de participação. Nós fizemos um período de debates regionais, que foram 5 mais 5, fizemos 10 debates regionais, para discutir sobretudo a parte da análise. Portanto, nós, como foi já referido, foram 10 anos, parece pouco tempo, mas foram 10 anos que mudaram muita coisa no país, designadamente muito fruto da crise económica e social que nós sentimos, mas neste momento vamos ter no futuro alterações que nos vêm de fora e que nós temos de nos adaptar e temos de criar resiliência relativamente a isso e, portanto, temos de preparar. E, portanto, a estratégia... Começava pela parte analítica. A parte analítica, tentamos fazer um documento profundo, quer dizer, com um novo conhecimento territorial, com muita análise em termos territoriais, mas simultaneamente sintético. E vamos fazer depois um documento ainda mais sintético, porque nós temos de fazer, como disse, as pessoas não sabem o que é o PNPOT, já percebem o que é o ordenamento de território, mas elas também precisam de ter um documento que consigam ler, consigam perceber e consigam falar do ordenamento de território com a própria linguagem que tem sido simplificada. Portanto, nós temos tido essa preocupação, não fazer um documento com 600 páginas, fazer um documento que mesmo na parte analítica tem documentos
elementos de suporte, mas que seja sintético, muito focado nas grandes questões e nas grandes tipologias territoriais, para o país ter melhor consciência da diversidade, da riqueza, de potencialidades que o país tem, mas também de problemas que ele tem. Portanto, na estratégia, fizemos um ponto inicial dedicado a estas alterações. Portanto, víamos com grande satisfação se pudessem dar contributos designadamente para a estratégia. Portanto, o início da estratégia é dizer o que é que nos vem de fora, quais são as tendências pesadas que nós vamos ter de senti-las, que vamos senti-las e vamos ter de responder. Portanto, fizemos a modulação do que é que vai ser as alterações climáticas em termos territoriais. Temos vários modelos de alterações demográficas e os impactos demográficos que elas têm, e discutimos as alterações tecnológicas e discutimos as alterações socioeconómicas ou económico-sociais que o país vai sentir. Há outras alterações que vamos sentir, que vão ter impactos, se calhar tão significativos ou mais significativos que estas, mas não, são mais imprevisíveis e, portanto, sendo mais imprevisíveis, consideramos que estas eram aquelas que nós devíamos discutir e trazer para o debate da discussão do território. Depois definimos 15 desafios territoriais. O que é que estamos a fazer, fizemos com os desafios territoriais? São 15, têm uma natureza, sobretudo, setorial, para os setores também conseguirem perceber. Nós temos um problema que penso que vocês também têm aqui na Assembleia, é que a cultura territorial não é uma cultura muito da nossa sociedade. Pronto, a sensibilidade territorial é algo que, a sensibilidade e a própria cultura do próprio território é algo muito recente em Portugal, e, portanto, o que nós neste momento estamos a trabalhar é com os setores para trazer conhecimento, trazer informação e trazer conhecimento aos setores sobre o território. Nós não podemos, as políticas setoriais só podem ter base territorial se os setores conseguirem fazer connosco este exercício de conhecimento dos problemas em termos territoriais, da diversidade dos problemas e dos recursos, e depois fazerem connosco esta leitura do que é que são as políticas territoriais e como é que nós vamos territorializar as políticas quando for caso disso. Há políticas que não têm de ser territorializadas e não devem ser territorializadas. E, no fim de contas, nós estamos a fazer, neste momento, a trabalhar no programa da ação, discutindo simultaneamente os modelos territoriais e a necessidade de informação e de reflexão de como é que queremos o nosso país em termos territoriais, de modo a que o documento, mais do que propriamente o documento em si, que vai vir aqui à Assembleia, etc., é muito importante mudarmos a sociedade, os atores, por isso é que vamos muito a estas reuniões, porque a implementação do PNPOT, o planeamento é mais um processo do que propriamente um produto, não é? E, portanto, o importante é que este documento deixe para o futuro práticas de reflexão política em termos setoriais, de desenvolvimento territorial, de implementação de políticas de base territorial, que nós no passado não fomos suficientemente eficazes, podemos dizer isso. E não fomos suficientemente eficazes porque não tínhamos informação suficiente e não tínhamos conhecimento suficiente em termos territoriais. Portanto, há aqui um trabalho com os setores que é difícil, um trabalho com as regiões que também é difícil, é difícil naquele sentido. Ler o território é algo que a gente aprende, pronto, que a nossa escola não ensina muito a ler o território e, portanto, significa que nós temos de fazer aqui uma espécie de trabalho acelerado, agora uma formação numa lógica de aprendizagem, trabalhar com os setores, que é eles definirem as prioridades do setor e nós, com eles, definirmos como é que elas estão territorializadas e como é que as políticas devem ser desenvolvidas numa lógica territorial, porque os territórios são muito diferentes. Uma política florestal é diferente em termos territoriais, uma política social tem territorialização, é brutal. Isso foi uma dinâmica, uma percepção que nós tivemos que nos surpreendeu. O nosso país, mesmo socialmente, tem uma homogeneidade de áreas, uma diversidade, mas uma homogeneidade de áreas significa que, mesmo em termos sociais, temos de refletir como é que vamos organizar as questões da diminuição da pobreza e da exclusão social e também o reforço da competitividade do país em termos territoriais. Portanto, há aqui um exercício que
não é difícil, é difícil porque nós não estamos habituados a fazê-lo. Mesmo com prazos muito, muito curtos, não é? Que é esse, o tempo corre mais depressa, porque as discussões são muito grandes. Um documento que não é feito dentro da DGT, é um documento que é feito com as regiões, com as comissões, e é feito com muita comissão, com a comissão consultiva, muitas reuniões com os pontos focais, com os setores, e, portanto, isto significa que demora mais tempo. E, portanto, para terminar, estamos abertos a este debate, ficamos bastante satisfeitos por este pedido, ficamos mais satisfeitos de ser vocês a chamar por nós do que nós a vir aqui, porque, pronto, gostávamos que vissem o documento, porque estamos completamente abertos a inserir todos os desafios que vocês vierem nos a colocar, ainda neste processo de trabalho, mais do que propriamente no processo finalizado, porque depois de nós finalizarmos o trabalho, vamos ter a comissão consultiva. Ainda vamos ter um debate público. Portanto, quanto mais trouxermos para aqui, para a Assembleia, esta discussão mais cedo, mais depressa depois, também é o debate final. Obrigado. Muito obrigado, professora Teresa Sá Marques. E dar a palavra aos senhores deputados e aos senhores deputados. Eu presumo que depois tenhamos acesso ao documento para podermos abordá-lo e podermos ter uma visão mais concreta das várias propostas que neste momento já existem. E, portanto, nós vamos ter também uma audição antes da Sra. Secretária de Estado, a 31 de janeiro, com alguns especialistas do território. E, portanto, a apreciação deste documento poder-nos preparar já melhor para essa audição também. Sr. Deputado José Carlos Barros, faz favor, Sr. Deputado, do PSD. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral do Território, doutora Fernanda Carmo, e permita-me um cumprimento de ordem mais pessoal, de consideração pessoal e também, obviamente, profissional. Igualmente. Cumprimento a Sra. Professora Teresa Sá Marques, coordenadora do PNPOT. Agradeço a vossa disponibilidade, acho fundamental a discussão sobre um programa que não entrou ainda como o Sr. Presidente da Comissão disse, que para os portugueses pode não significar ainda muita coisa, mas que de facto é de uma importância decisiva. Eu gostaria até de começar por realçar o óbvio, a importância do programa, do PNPOT, instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica. É o programa que estabelece as opções mais relevantes para a organização do nosso território e constitui-se, portanto, como o quadro de referência que os restantes instrumentos de gestão territorial terão que considerar na sua elaboração. Mas não é só por estas razões, e não é só também porque o PNPOT está, como também já foi referido, no topo da hierarquia dos planos, que acho que este processo em curso assume uma especial importância e uma relevância particular do ponto de vista político. É porque a Sra. Professora Teresa Sá Marques fez referência já a isso, assinalo isso. Do ponto de vista da percepção coletiva que existe atualmente do território, ela mudou, ou seja, eu acredito que existe hoje um novo entendimento, um novo olhar, ou pelo menos uma nova expectativa e exigência coletiva relativamente ao território. Os acontecimentos de junho e outubro do ano passado trouxeram-nos, e para muitos com alguma surpresa, a evidência de um país com grandes fragilidades, com grandes desequilíbrios e que, afinal, parece tão afastado dos desígnios de coesão territorial que obviamente, apregoamos e procuramos. Aliás, o Sr. Presidente da República, no seu discurso de Ano Novo, penso eu, veio dizer que depois das tragédias de 2017 não basta já reparar, não basta já reconstruir, e que se nos exige a reinvenção do país. A frase é: existe-nos a coragem de reinventar o futuro. Ou seja, este apelo vai no sentido de sabermos olhar o país no seu conjunto, o território como um todo, incluindo também na expressão do Sr. Presidente da República os vários Portugais esquecidos que de repente nós descobrimos. Portanto, de privilegiar os aspectos associados a uma efetiva coesão social e territorial. E eu penso que isto é fundamental para neste processo.
processo, ou seja, compreendermos o tempo em que este plano está a decorrer e, de facto, é neste quadro que temos que entender a elaboração do PNPOT, na prática a elaboração deste plano de ação para uma década. E, portanto, o PNPOT, a nosso ver, não pode deixar de entender a especificidade destes desafios e desta nova exigência coletiva relativamente à coesão territorial e ao reequilibrar do território. Portanto, terem atenção que há novos desafios e há uma nova exigência coletiva que me parece evidente. Por isso também o Plano de Ação não pode deixar de refletir as preocupações que têm decorrido do processo de descentralização e as discussões que têm havido relativamente ao processo de descentralização, as discussões em curso e as propostas ao nível da baixa densidade, da própria discussão que tem havido sobre a floresta, das questões que decorrem e que nós ainda não compreendemos muito bem e que nos deixam, enfim, com dificuldades de compreensão, mas das alterações climáticas, daquilo também que não controlamos e que são novos desafios, e nomeadamente as questões que se colocam do ponto de vista energético, e, sobretudo, de saber dar a devida expressão e resposta aos objetivos que penso que estão definidos com muita clareza na Lei 58 de 2007, que aprova o Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território, e, nomeadamente, eu vou citar o que é central nas estratégias definidas pela Lei 58 de 2007, assegurar a equidade territorial, promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios, reforçar as infraestruturas de suporte à integração e coesão territorial. Isto parece que está muito bem definido. Não são simples afirmações, são de facto uma estratégia claramente que o Plano de Ação não pode deixar de prosseguir, e por isso eu retomo, porque é central naquilo que queria dizer, um aspecto que a sua Diretora-Geral do Território já me terá ouvido fazer referência a quando da presença da Sra. Secretária de Estado aqui em audição na Assembleia da República, nesta Comissão, que é as formulações estratégicas que resultam da Resolução do Conselho de Ministros 44 de 2016. Eu tenho que realçar esta preocupação, porque, de facto, elas não parecem ir em sentido do que são as atuais exigências no quadro que eu procurei fazer referência. De facto, a ênfase que decorre desta Resolução do Conselho de Ministros vai para, fortalecimento do papel das duas áreas metropolitanas do país, 2, desenvolvimento de uma política de promoção de regeneração e reabilitação urbana focalizada nos centros urbanos de nível superior. Atenção, isto tenho que o dizer, obviamente que ninguém desconhece ou subestima ou até deixa de reconhecer a imprescindibilidade da promoção de políticas de afirmação dos centros urbanos e de como esse fortalecimento dos centros urbanos, obviamente, deve estar ao serviço da equidade territorial. Mas, obviamente, preocupa-nos uma visão estratégica que parece secundarizar a visão do desenvolvimento territorial policêntrico do país, tal como ele decorre com muita clareza da Lei 58 de 2017. E, portanto, eu fazia muita ênfase nisto, mais uma vez. Não podemos secundarizar essa procura estratégica de integração e coesão territorial, de equidade territorial, de desenvolvimento territorial policêntrico. E isto para terminar, no entendimento de que, portanto, esta ideia que vem da Resolução do Conselho de Ministros de fortalecimento das áreas metropolitanas vem num quadro em que, começado com o plano de ação do PNPOT, aliás, como referiu a Sra. Diretora-Geral do Território, serão definidas e orientadas, em grande parte, os fundos europeus estruturais e de investimento do atual e de um próximo ciclo de planeamento. Ou seja, em boa parte, as oportunidades de coesão que tivermos para os próximos anos, aquilo que pode ser a imagem do nosso país nos próximos anos, dependerá, obviamente, em grande parte das orientações estratégicas deste plano de ação portanto, fazíamos questão de que isto fosse muito bem acertado, muito bem compreendido e muito bem discutido. Estas são algumas das nossas principais preocupações relativamente a este processo e sobre elas, obviamente, gostaria depois de ouvir a Sra. Diretora-Geral do Território. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros, pela sua intervenção.
E dou a palavra agora ao Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a Sra. Diretora-Geral do Território e também a Sra. Coordenadora do PNPOT, assim como aos restantes deputados que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Relativamente a este processo que nós conhecemos desde há um ano atrás e que tivemos também o privilégio de vos ter aqui nesta sala, eu devo dizer que é um processo que nos parece perfeitamente normal, a forma como ele está construído e o cronograma tal como ele foi feito. No geral, parece-nos apenas tardio, no sentido de que nós temos um plano de ação já, em algumas áreas, está desatualizado, não é? Porque o território se transformou, porque há outras estratégias que foram lançadas e novos desafios, não é? Não só porque houve, de facto, esses documentos estratégicos, estou-me a recordar, por exemplo, do Acordo de Paris relativamente às alterações climáticas ou às estratégias das cidades sustentáveis 2020, enfim, há vários. Da mesma forma que também é necessário ter em conta a realidade atual do território e outras situações que a sua professora enunciou. E também, de certa forma, também incluir pelo menos duas estratégias definidas no Programa Nacional de Reformas deste Governo, e duas que me parecem bastante consensuais e que têm a ver com a valorização do território e também com a regeneração urbana e a requalificação do edificado. Eu até acrescentaria também a requalificação da paisagem, no seu geral. Relativamente ao relatório, portanto, relativamente a este diagnóstico que fizeram, relativamente também à leitura que fiz do relatório de 2014, penso que um dos pontos fracos que já na altura é apresentado e eventualmente será também apresentado no vosso, é que na implementação do plano e de outros instrumentos e estratégias, um dos problemas eu cito aquilo que estava no outro relatório, é a ausência de uma cultura cívica de ordenamento do território e ineficiência dos sistemas de informação de planeamento e gestão territorial. Aliás, corrija-me, o próprio processo do PNPOT, não é, desde 2007, é também um pouco a imagem disso, não é? Nós deixamos arrastar as coisas vamos deixando arrastar, quando isto deveria, obviamente, já ter sido revisto anteriormente. Relativamente também uma das situações que foi aqui referida é que as condições do território, as condições sociais e tudo mais foram, de alguma forma, alteradas pela condição económica do país, depois de 2008, mas, enfim, é precisamente nessas alturas de descompressão urbanística e descompressão do território que é oportuno planear e definir novos objetivos para o território. Há outro assunto que me preocupa e que não vejo, assim, não vi de uma forma clara no plano anterior e gostava de saber depois como é que está neste, que tem a ver com o seguinte: eu sou arquiteto e nós, por formação, estamos habituados a abordar um assunto, quer seja de arquitetura ou outra, tendo em conta um determinado enquadramento, apontando uma determinada direção e depois, em várias fases, caminhando do geral para o particular, chegando a uma solução em que o todo tem a ver com as partes e vice-versa. No ordenamento do território também assim deveria ser, acho que estaremos de acordo sobre isso, e, portanto, os planos de grau inferior devem seguir as orientações de grau superior, considerando, obviamente, também os planos setoriais. Porém, aquilo que temos verificado ao longo das últimas décadas, chamemos assim, desde a primeira geração dos planos diretores municipais, é que, eventualmente, por causa da tal ausência de cultura cívica de ordenamento do território, isso não se tem verificado, não é? E por isso deixava aqui a minha reflexão sobre estas
duas questões. Por um lado, como combater esta falta de cultura cívica, que sinceramente da minha parte acho que é mais da responsabilidade de quem administra o território, nos seus vários patamares, e não propriamente do cidadão comum, embora também do cidadão comum seja desejável haver uma maior participação cívica e se as entidades públicas também possibilitarem a sua participação, provocarem até a sua participação e tornarem os processos transparentes, isso será de facto muito mais interessante. A outra situação que gostava de saber é como está neste novo PNPOT, é de facto esta interligação ou relação entre enfim, os planos, entre os vários planos, os vários graus e a sua eficiência. E deixava também uma pergunta: quais são os 2 ou 3 pontos que fazem a grande diferença relativamente ao plano de ação anterior? E gostava de saber quais são esses 5 desafios base. Deixar também a ideia de que a plataforma de comunicação que vocês falam aqui no cronograma, depois da consulta ao vosso site, acho que tem que ser melhorada, não é? E para permitir essa transparência do processo e participação dos cidadãos, até mesmo antes daquele trâmite legal da discussão pública. E se me permitem, já agora como chega àquilo que eventualmente poderá estar ou deveria estar nesta questão do território, que é na transformação do território, no meu ponto de vista, vai haver 3 grandes áreas onde as cidades e o resto do território se vai assentar a sua transformação. Um é a energia, falando, enfim, das energias alternativas, renováveis, a energia elétrica e a descarbonização da economia, esse vai ser um dos pontos. O outro é a reciclagem, no sentido de que não só a reciclagem que nós estamos habituados a falar, mas a reciclagem relativamente à requalificação ou regeneração da própria cidade, a requalificação do edificado, portanto, incluindo na reciclagem isso tudo, e a questão da mobilidade. A mobilidade, não só em termos de transportes, mas também a mobilidade em termos de habitação e possibilidade, que eu acho que isso está consignado também no outro plano de ação e eventualmente estará neste. E era só isto. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena, pela sua intervenção. Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Diretora-Geral do Território, a Professora Fernanda Carmo, e a Coordenadora do PNPOT, a Professora Teresa Sá Marques, agradecendo também o conjunto de elementos que nos trouxe aqui numa discussão que, do ponto de vista dos trabalhos dos serviços, já está em andamento, mas que, do ponto de vista da discussão, eu creio que é um processo que se está agora numa fase ainda mais inicial, mas que naturalmente terá todo esse procedimento. Eu, mais do que considerações, trazia aqui algumas preocupações e solicitava também, se calhar, o desenvolvimento de alguns dos aspectos que foram referidos nas vossas intervenções iniciais, de forma a que a Comissão e que todos pudéssemos ter também mais alguns elementos para a apreciação e para a reflexão das questões que estão agora aqui em cima da mesa. E referindo concretamente, porque fez referência ao processo de discussão pública ou de contributos que foram já remetidos no âmbito desta discussão, com contributos referentes com a participação de mais de 7.300 pessoas, creio que foi esse o número, no inquérito, mas a questão que gostaria de colocar no conjunto de contributos ou dos problemas identificados relativamente às questões do ordenamento do território, quais é que foram as questões que mais surgiram, dizendo assim, não é? Ou seja, que problemas é que este conjunto de cidadãos, creio que são de cidadãos que estamos a referir, que mais identificaram relativamente a estas questões, porque isto nos permite também, nós próprios,
teremos naturalmente também a nossa análise, o nosso conhecimento sobre cada uma das regiões e sobre o território no seu global, mas também importava trazer para cima da mesa aquilo que é a percepção por parte dos cidadãos relativamente a esta matéria, porque também nos ajuda depois na procura das soluções e dos caminhos para a sua resolução. A segunda referência que eu gostaria de fazer refere-se, de facto, foram aqui identificados, não foram identificados, mas foram referidos que estão identificados 15 desafios territoriais que são de âmbito mais setorial. Creio que tinha interesse que se houvesse essa possibilidade da vossa parte, que se pudesse identificar que desafios são estes que estão identificados e que estão já a ser trabalhados. Voltando um pouco atrás, mas eu creio que um terceiro aspecto que gostaria aqui de referir, porque no PNPOT e nos documentos que o acompanham, no relatório e no plano de ação, estão identificados, ou foram identificados à época, 24 problemas para o ordenamento do território. Eu creio que no âmbito da alteração que está agora que está agora em curso, estes problemas vão ter sido também revisitados. Eu creio que há alguns, e isto para partir depois para um outro aspecto, porque nós olhando, de facto houve um conjunto de alterações nos últimos 10 anos, verdade, e um período de extrema dificuldade económicas e sociais para a esmagadora maioria dos portugueses e para o nosso país, e eu creio que muitos destes problemas, ou seja, que estavam identificados e que no plano de ação com estratégias e medidas com o objetivo, de facto, de os mitigar, diria até de os resolver, mas eu creio que algumas situações se agravaram. E se é verdade que nós temos, do ponto de vista demográfico, temos alterações que eu creio que são significativas e que temos que ter em conta. E do ponto de vista demográfico, alterações no que diz respeito à redução, aliás, todas as perspectivas por parte do INE para o futuro, mesmo nos cenários mais otimistas, aquilo que prevê é uma redução da nossa população, mas temos depois também questões demográficas porque continuamos, continuamos a ir numa perspectiva, ou o país continua a evoluir numa perspectiva que eu creio que não se conseguiu ainda conter, da litoralização e do despovoamento por parte do interior. Eu creio que as questões relacionadas, quer a esta movimentação demográfica e as questões relacionadas com o despovoamento e a desertificação do interior deviam merecer, de facto, uma especial atenção naquilo que é e naquilo que se perspectivar para o futuro e até como na perspectiva de eliminação do conjunto de assimetrias que nós temos, mas também como é que nós travamos este caminho que está, de facto, a colocar os nossos territórios e o nosso país bastante desigual. E associado a isto, à questão do interior, vem também pois, um conjunto de preocupações. Isto provavelmente já são aspectos mais pormenorizados, mas acessibilidades, mobilidade, acesso a serviços públicos, que são tudo um conjunto de aspectos depois que acabam por estar associados e que têm um conjunto de preocupações. Uma outra questão que eu gostaria de colocar prende-se com os aspectos da habitação e da especulação imobiliária, e que nós também tivemos nestes últimos 10 anos uma realidade muito concreta relativamente a esta matéria, mas a preocupação que gostaria aqui de colocar são duas. Por um lado, a garantia e naquilo que são os planos, os instrumentos de ordenamento do território, porque as questões do acesso à habitação não estão ainda resolvidas no nosso país, e como é que nós prevemos, de facto, a garantia do acesso à habitação à população. E depois uma outra preocupação que tenho e que nos últimos tempos sentimos também ter havido uma evolução que nós consideramos negativa, que é
um crescimento ou um voltar do crescimento da especulação imobiliária no nosso país. Eu não sei se estes são aspectos que também estão no âmbito da reflexão da alteração ao PNPOT, mas eu creio que são preocupantes, até tendo em conta tudo aquilo que já se passou no passado e as consequências e os impactos que tiveram no nosso país e na vida de cada um de nós, mas o risco e o perigo que está em cima da mesa neste momento. Uma última questão, duas últimas questões, já me estou a alongar também, e que se prendem muito com a realidade que tivemos no nosso verão e com os acontecimentos que tivemos no nosso verão. Não é que não estivéssemos já atentos e despertos para ela, mas eu creio que traz aqui a necessidade de uma intervenção mais incisiva, mas que se prende no que diz respeito a um conjunto de riscos, identificar aqui, naturalmente, o que diz respeito aos incêndios, não é? Há naturalmente várias causas para isso, mas mais do que isso é preciso uma política de prevenção. Isto naturalmente está relacionado depois com o desenvolvimento rural, com o interior e tudo mais, mas eu creio que são aspectos que também deveria ter um olhar particular relativamente a esta matéria. E depois uma última questão sobre o seguinte. Muitas das vezes um dos aspectos que se colocam quando fazemos planificação e a definição de um conjunto de estratégias, pois é óbvio que são necessários um conjunto de meios para a sua concretização. De que forma é que se está previsto ou não está, mas de que forma é que esta abordagem poderá ser feita no PNPOT? Porque no que está em vigor, a questão dos meios, em particular dos meios financeiros, não há uma referência relativamente a ela. Obviamente que há responsabilidades que depois são dos próprios ministérios, daquilo que são das responsabilidades, naturalmente, da administração pública. Há aqui uma intervenção ministério a ministério. Mas como é que não é como é que se garante, mas fazemos a planificação, há a estratégia, há um conjunto de medidas e depois há a sua concretização. Porque se um conjunto das medidas que estão previstas não houver depois um passo seguinte da concretização, podemos ter um documento de facto de grande valor, mas que depois do ponto de vista da nossa realidade olhamos e o que é que foi feito, como é que foi concretizado esse conjunto de aspectos. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, pela sua intervenção. Aliás, julgo que pelas intervenções que foram aqui produzidas percebemos que, certamente depois de termos acesso ao documento, que temos condições para ter um bom debate, um bom aprofundamento destas matérias. Aliás, há duas preocupações, para além de todas as que já aqui foram referidas, que me parecem muito interessantes. Eu gostava de colocar essa questão. Se nós olharmos para os problemas que já aqui foram colocados, da sustentabilidade e do ordenamento do território, com situações difíceis, com o problema da integração territorial e da organização mais policêntrica, como o Sr. Deputado José Carlos Belsa aqui abordou, o problema do desenvolvimento mais equitativo do território, as questões das infraestruturas planeadas em função do desenvolvimento de sistemas urbanos. Portanto, este conjunto de matérias que nós temos tendencialmente, há uma apreciação muito crítica do que tem sido feito nos últimos anos. Será exagerado dizer que temos um modelo territorial em crise? Que todas essas matérias não têm que ser, de facto, revisitadas, refletidas, mesmo em termos do próprio modelo de gestão do território. A outra questão que eu me interrogo e que, aliás, esta interrogação aprofundou-se muito ontem na audição que tivemos com um responsável do governo dinamarquês, que, como sabem, atravessou um processo de análise destas problemáticas há relativamente pouco tempo e com algum êxito. E uma das questões que sedimentou esta minha interrogação é onde é que está o mar nisto tudo? O território marítimo e o interface que o litoral faz entre o território continental e o território marítimo, a importância que ele tem, não exige uma apreciação não só do ponto de vista do território continental, mas também do território marítimo. Não deve haver uma integração cada vez mais. Aliás, há intervenções diversas de responsáveis políticos do nosso país que enfatizam bastante o problema do mar e da importância do mar.
o PNPOT prevê alguma evolução, alguma abordagem mais aprofundada em relação ao mar? É também uma questão que me parece que era necessário refletirmos. Bem, mas eu não me quero alongar, eu vou dar a palavra à Sra. Diretora-Geral do Território. Faz favor. Bem. Tentar então fazer aqui alguns comentários a todas as intervenções, que agradeço muito, porque algumas delas tocam aqui em pontos que também nós estamos a discutir. Em primeiro lugar, o deputado José Carlos Barros, a quem retribuo os cumprimentos também de consideração profissional e pessoal. Estes tópicos que nos trouxe estão, de facto, no cerne também da reflexão e até um pouco mais. Já estão alguns deles consolidados naquilo que é a nossa abordagem que está no PNPOT, designadamente as questões dos territórios da baixa densidade, absolutamente assimilado, baixa densidade, interior, em terminologia também do programa deste Governo. O que é facto é que nós temos que olhar para aqueles territórios, não para frisar a dicotomia, ou seja, não queremos aqui frisar a dicotomia litoral-interior, achamos que isso não nos leva, de facto, a uma evolução positiva, mas o facto de não querermos frisar ou reassumir assumir essa dicotomia, o facto é que temos que olhar isso seguramente, tem que ter uma expressão no PNPOT, esses outros territórios que não estão na faixa mais densamente povoada. Até porque são territórios que, em alguns casos, vão também com as questões da demografia, do decréscimo da população e do seu envelhecimento, ter problemas acrescidos. Não quer dizer que nos territórios do litoral, nas áreas metropolitanas, não se perspectivem também problemáticas fortes neste domínio, não é? Da regressão demográfica e também da desqualificação de vastas áreas das áreas metropolitanas. Mas isso, enfim, é outra frente. Portanto, temos que identificar as duas frentes de atuação e, nestes territórios do interior, encontrar, de facto, um sistema urbano que sirva de armadura e que sirva de âncora a prestar um conjunto de serviços e a puxar pela atratividade daqueles territórios, e isso tem que ser encontrado. Portanto, o PNPOT, aliás, um dos desafios, eu depois já vou responder a esta questão dos 5 desafios desagregados, depois cada um deles em 3 subdesafios, daí os 15, logo o segundo desafio é, de facto, promover um sistema urbano policêntrico. E o que é que nós entendemos que é um sistema urbano policêntrico está bem expresso nos documentos que já produzimos e que não se esgota no PNPOT. Portanto, ou seja, volto um bocadinho àquilo que disse a terminar a minha intervenção inicial. O PNPOT não pode esgotar tudo. Ou seja, não é no PNPOT que nós vamos definir o sistema urbano no seu todo, em todos os seus níveis. Nós temos que definir alguns níveis, que são os níveis principais, temos que demonstrar que existem no território outras cidades médias, outros centros que têm potencial e que são os únicos que existem para ser âncoras de um determinado desenvolvimento, e temos que dar orientações muito concretas para outros instrumentos e para que no desenvolvimento das políticas sejam encontrados, sejam depois definidos esses nós e o seu papel. Ou seja, nós não podemos defender um discurso de descentralização, de maior capacidade também noutros níveis de atuação que não só o nacional, e depois não dar o espaço para que seja nesses níveis que sejam definidas determinadas definições. Se não amarramos tudo no PNPOT e, do ponto de vista central, fica congelada uma proposta e é aquilo. E queremos afastar, de facto, este programa dessa orientação, porque não é a orientação, não é a visão, nem é a orientação que nos parece mais correta. Agora sim, identificar o problema, tem que se encontrar soluções novas, tem que se definir aquilo que existe nas suas várias dimensões, tem que se tipificar e dar orientações muito concretas para aquilo que são os níveis mais estruturantes, identificar o que é que existe depois abaixo desses níveis, está aqui uma panóplia de possibilidades, e elas têm que ser tratadas e têm que ser identificadas, e depois a aplicação das políticas públicas tem que ter em conta essas outras estratégias a um nível de planeamento, de programação, de discussão, de reflexão, de definição estratégica, o que se queira,
mais regional, em primeiro lugar, mas depois também local. Encontrar local, intermunicipal, parece-me aqui também fundamental o nível intermunicipal. Portanto, isto só para dizer que, de facto, baixa densidade, sem dúvida. A questão da floresta, sim, até porque ela, enfim, hoje, depois de 2017, em alguns territórios, é uma matéria que não é possível não considerar. Aliás, foi esta matéria que trouxe o ordenamento do território, enfim, até mais para a opinião pública. Toda a gente falou de ordenamento do território ou de desordenamento do território, não é? Enfim, penso que até é um momento bom, porque eu acho que as pessoas, o cidadão, as populações percebem que tem que haver uma intervenção diferente a nível do ordenamento do território e provavelmente espero que estejam mais abertos a que isso possa acontecer, porque o ordenamento do território naqueles territórios inclui alguma ação sobre aquilo que são, enfim, as expectativas ou os desejos individuais, não é? Importa dizer isso, mas há ali questões que são de ordenamento florestal, de política florestal, não é nessas que estamos a falar das questões, de facto, da concentração da floresta naquelas dimensões, da articulação de uma política florestal com uma política agrícola, das questões do povoamento e das formas do povoamento, não é ignorar o que temos no terreno existe, mas para o futuro temos que regrar de maneira diferente e agora temos que gerir o que existe, seja ele bom ou mau, tem que ser gerido de maneiras diferentes, e as questões da população, não é? De criar outras âncoras, de potenciar o desenvolvimento endógeno, aquilo que são os valores de cada um dos territórios para ter uma economia, porque sem emprego não haverá população e sem população também não haverá outras dinâmicas socioeconómicas nesses territórios. Portanto, sim, desse ponto de vista, não é floresta política florestal, é a floresta do ponto de vista do ordenamento do território, em articulação com os sistemas urbanos, com os serviços às populações, com a agricultura e com a valorização do capital natural, não é? Que isso é muito importante, pronto, as questões da energia, etc. Portanto, sim, a maior parte destes tópicos estão nas nossas preocupações. Alguns deles já estão até tratados e parecem-me assimilados da discussão que tivemos com os atores com quem temos estado a trabalhar, outros mais em aberto, outros ainda em discussão. Aquela preocupação que já foi manifestada sobre a questão da resolução do Conselho de Ministros e da afirmação das áreas metropolitanas não nos trouxe aqui problema para termos esta visão, porque, de facto, embora nós temos aqui na resolução do Conselho de Ministros, de facto, uma ideia do reforço do sistema urbano nacional e uma lógica, reforçando o papel das áreas metropolitanas, mas também logo na linha anterior tínhamos aqui relevar a afirmação do interior e, portanto, é na conjugação destas duas orientações que vêm da resolução do Conselho de Ministros que este sistema urbano policêntrico foi aqui já identificado nos desafios do PNPOT e, portanto, a resolução não nos traz aqui nenhum constrangimento, antes, pelo contrário, dá-nos toda a margem para tratar isto da forma que consideramos mais adequada neste momento. Relativamente também aqui às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Luís Vilhena, aqui há algumas questões interessantes, esta questão também da articulação, a falta de cultura cívica e a articulação com os vários níveis de planeamento. Portanto, esta questão da cultura cívica, do ordenamento do território e do território, cultura de valorização do território, de facto, ela tem vindo a construir-se de alguma forma lenta ainda, também assumimos que a responsabilidade também é dos órgãos, das instituições públicas, não conseguimos passar a mensagem, às vezes a linguagem do ordenamento do território é muito hermética, não chega às pessoas, as pessoas não veem uma evidência do interesse, não é? Como se costuma dizer, na rua ninguém clama muito por planos, não é? Clama por ações, portanto, as medidas de política também se orientam para as ações e os planos são meros instrumentos, ou os programas são instrumentais, e por isso as pessoas não lhe dão tanta relevância, mas, mais uma vez, eu acho que a discussão, agora que se tem falado bastante de ordenamento de território e acho que as pessoas, apesar de tudo, estão mais sensíveis e compram-nos a nós fazer agora este esforço. A professora Teresa Amares que referiu isso, nós vamos tentar que este documento seja capaz das pessoas o lerem, não é? Lerem e entenderem minimamente, compreenderem o que lá está. Por isso, vamos afastar, de facto, daquelas grandes documentos muito pesados, cheios de números, que são importantes e que nós temos em conta, estão lá no nosso back-office, mas não pode ser isto o
o planeamento, nós temos essa percepção nos planos e até nas próprias leis, estão cada vez mais complexas, mais cheias de elementos e muito difíceis, de facto, de uma compreensão por especialistas e pelo cidadão, muito difícil mesmo. E, portanto, temos que nos afastar. É isso que estamos a tentar fazer. Temos ali uma organização na parte da estratégia, quase muito em 3 bullets, cada ponto em 3 bullets, para que as pessoas possam assimilar e aprender. Pronto. É o nosso contributo para esta melhoria da cultura cívica. A relação entre planos, sim, o PNPOT é o referencial, mas nós entendemos, e eu acho que a nossa Lei de Bases do Ordenamento do Território defendeu esse modelo, com o qual eu concordo completamente, e eu acho que esta nova lei, esta alteração da lei não o transformou. Há uma lógica de interação coordenada, ou seja, de facto o PNPOT é um instrumento de topo, mas não podemos aderir à cascata de planos, ou seja, enquanto não tivermos o topo não conseguimos fazer nada no regional, não conseguimos fazer nada no local. Estes níveis devem interagir e é isso que estamos a tentar fazer. No caso do PNPOT, temos em consideração as discussões que foram feitas nos PROT, não é? Houve um grande envolvimento regional, há PROTs que estão em vigor, há outros que não estão, mas foram discutidíssimos, e, portanto, não quer dizer que se tenha que assumir, claro, tudo exatamente como está nos PROT, mas temos em consideração, nomeadamente as questões dos modelos de sistema urbano, temos em consideração as discussões que foram feitas. Portanto, isto funciona um bocadinho de baixo para cima, neste momento, e depois há de ser de cima para baixo quando o PNPOT der as suas orientações sobre aquilo. E é nesta interação, e é isto que também nas diretrizes vamos querer afirmar em termos de texto, devemos ter aqui um sistema de gestão territorial interativo, dinâmico e interativo, e de facto, sendo que este é o instrumento de topo referencial, naturalmente, mas interativo, e tendo em conta também os outros níveis. O PNPOT e os PDM mais longe, não é? Não conseguimos ir agora interagir com 200, mas também não é essa a lógica. Temos aqui este nível intermédio. E relativamente às questões da sua deputada Paula Santos, os desafios, pronto, que foi aqui. Nós temos, de facto, 5 desafios. Os 5 desafios foram depois desdobrados, cada um deles em 3 subdesafios, digamos, 3 dimensões do desafio, para tornar mais claro o que é que queremos. Os desafios, o primeiro deles tem a ver com gerir os recursos naturais de forma sustentável, e depois as 3 dimensões que escolhemos. Temos a questão de valorizar o capital natural. É absolutamente essencial, até para os territórios, estes territórios que estamos aqui a falar, que enfim ainda andam um pouco a encontrar a sua vocação em termos de atratividade e competitividade. A questão do capital natural tem hoje uma expressão e uma compreensão absolutamente essencial para aquilo que são os modelos de desenvolvimento. Capital natural, quer nas áreas urbanas, quer nos territórios da baixa densidade, os territórios do interior. Temos que valorizar esse capital, é isso que poderá dar atratividade àqueles territórios e temos também que reconhecer que eles fornecem um conjunto de serviços, de bens essenciais para que a qualidade de vida no seu todo, em Portugal e até ao nível internacional, exista daquela forma. Portanto, temos que reconhecer isso, temos que reconhecer aqueles valores, aqueles serviços que são ali prestados, os serviços de ecossistemas, mas temos também que tornar aquele capital natural um ativo, de facto, que promova o desenvolvimento, depois com o turismo, com a multifuncionalidade, com a agricultura, com os circuitos curtos, aproveitar as preocupações que as pessoas têm hoje de alimentação, de saudável, enfim, um conjunto de vocações em torno deste capital natural. Portanto, isto nos recursos de forma sustentável, eu não vou desenvolver muito, também não há tempo, mas havia muito a dizer em cada um deles, mas só para dizer que dentro deste desafio 1 de gerir os recursos naturais de forma sustentável, uma dimensão é esta do capital natural, a outra dimensão tem a ver com a melhoria e eficiência dos metabolismos, tem a ver com uso eficiente de recursos, nomeadamente o recurso solo, e esta eficiência da gestão do recurso solo dá um pouco resposta, ou tenta dar, ao que a deputada Paula Santos estava a referir, da especulação, ou seja, antes de irmos para novos... O consumo do solo tem que ser regrado, nós temos muito solo disponível que não está efetivamente ocupado, está expectante, mas tem compromissos, e tem às vezes investimentos feitos, e é para aí que temos que vocacionar as novas necessidades, se for necessário, para a reabilitação, para a renovação do que temos e, no novo, para aquilo que já está comprometido.
Portanto, é essa a lógica, não é? E está dentro deste melhorar este metabolismo. Portanto, também as questões da descarbonização, que também foram, o deputado Luís Vilhena focou, estão neste domínio, e a descarbonização é transversal, portanto, a energia, a mobilidade, todas as questões que levantou, estão aqui identificadas. E dentro deste desafio também, do gerir os recursos naturais de forma sustentável, o aumento da resiliência socioecológica tem a ver com os riscos, mas os riscos, eles estão identificados e temos novamente uma identificação atualizada daquilo que são os riscos, perigos, não é? Hoje, mais rigoroso, para sermos mais rigorosos. Os perigos existentes, quer o risco de incêndio, quer o sismo, enfim, toda a panóplia, mas a lógica daqui do PNPOT é como é que vamos fomentar esta resiliência socioecológica, portanto, do ponto de vista ecológico, mas também do ponto de vista social, como é que as comunidades se podem adaptar a estes riscos, alguns deles que não conseguimos evitar, não é? Alguns conseguimos prevenir e gerir, outros não conseguimos de todo, como os sismos, enfim. Agora, sendo mais rápida e deixando depois também margem para a professora Teresa Sá Marques desenvolver um bocadinho mais áreas que ela própria também trabalhou, mas dentro dos desafios, o segundo desafio é promover o sistema urbano policêntrico. Afirmando, de facto, as metrópoles e as principais cidades, mas também reforçando cooperações interurbanas e fomentando a existência de um outro nível de organização do território que seja complementar a este e que se articule com este, as parcerias urbano-rurais e por aí fora, e também promover a qualidade urbana, naturalmente, estas questões da qualidade urbana são fundamentais. O terceiro desafio tem a ver com a inclusão e a diversidade territorial. Aqui o nosso foco é reconhecer que o país, de facto, é muito diverso, que na aplicação das várias políticas temos de ter em conta essa diversidade. Mesmo o princípio orientador de uma determinada política setorial deve ser modelado em função da necessidade concreta, real, de territórios concretos, é essa aqui a mensagem. Claro que aqui está o acesso aos serviços de interesse geral, dentro da lógica do que é hoje, o que é hoje esta prestação de serviço, não é? Hoje a lógica não é só as pessoas deslocam-se aos equipamentos, temos que passar do equipamento para o serviço, ou seja, os serviços também se podem deslocar às pessoas, e que já está a acontecer em alguns casos, deslocar aos cidadãos, ao nível da saúde. Estamos constantemente a ver na televisão, na comunicação social, até as populações que já reclamam quando esse serviço que ia às pessoas não está a ser prestado. Agora, recentemente, estava a ver no Algarve, enfim, questões relacionadas com isso mesmo, porque as pessoas recebem aquele serviço concreto, mas também recebem o apoio geral, enfim, são visitadas por pessoas, que também é importante. Portanto, a questão dos serviços, a questão dentro deste objetivo da inclusão e da diversidade territorial, a dinamização dos potenciais locais e regionais, valorizar os recursos locais, temos que os encontrar e valorizar, muito importante para os territórios do interior, e também o desenvolvimento transfronteiriço, também é importante para estes territórios. O quarto desafio, que é conectar o país internamente com o exterior, tem a ver com todas as redes de acessibilidade, mobilidade, as redes de energia, as redes digitais. O acesso ao digital hoje é fundamental para que a equidade, de facto, possa concretizar-se. E neste conectar temos também as questões da estrutura, da conectividade ecológica. A conectividade com a Espanha, as questões com o mar, o interface mar-terra é aqui fundamental. O conectar, estamos sempre a falar só das infraestruturas cinzentas, não pode ser. Neste caso, queremos trazer também aqui a dimensão mais verde e azul da conexão ecológica neste objetivo. E o último, não podia deixar de ser, não é? O promover a governança territorial. Não só no reforço da cooperação intersetorial, e multinível, mas também a promoção das redes colaborativas de base local. É um nível, portanto, nós temos os níveis de racionalidade administrativa, alguns deles em discussão, agora ainda, no âmbito do pacote da descentralização. Essa é outra discussão, não é? É uma discussão paralela ao PNPOT, mas importante. Mas temos os níveis da racionalidade administrativa e sabemos que também há outros níveis que têm a ver com a organização da sociedade civil, do setor social. E há aspectos de inovação social que têm que ser fomentados e também queremos dar relevância a isso. E o último de todos, aumentar a cultura territorial, exatamente, ver se conseguimos, com mais algumas ações dirigidas, no âmbito da educação, da sensibilização, etc., aumentar esta cultura territorial. Portanto,
os 5 desafios, um para os recursos naturais, o outro para o sistema urbano policêntrico, o outro para a inclusão e consideração da biodiversidade territorial, portanto, a economia e inclusão, o 4, as conexões do país internamente e com o exterior, e o 5º, a governança territorial. Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Dá a palavra agora à Sra. Coordenadora. Eu vou tentar ser complementar, mas vou focar todas as interrogações, quase todas as interrogações que me focar. Relativamente ao sistema urbano policêntrico, nós temos aqui várias preocupações. Uma preocupação é de escala europeia. Neste momento, os financiamentos, em termos europeus, dependem do sistema urbano que nós definirmos, e designadamente que é definido a nível europeu. E se nós olharmos para o mapa do sistema urbano europeu, praticamente não existe sistema urbano a nível nacional. E, portanto, refletir o sistema urbano policêntrico também significa refletir o sistema urbano policêntrico numa escala europeia. Nós temos de levar para o debate europeu, para a definição das políticas europeias, o nosso sistema urbano, que neste momento é exíguo o que está presente e, portanto, sendo exíguo no sistema urbano, significa que temos menos financiamento. E, portanto, temos aqui uma luta, para já é definir um sistema urbano nacional e, ao mesmo tempo, também depois trabalhar com o INE e com todos os organismos que estão de representação em termos europeus, de modo a que o nosso sistema urbano esteja melhor representado à escala europeia. Logicamente, à escala europeia. Isto é um desafio. O outro desafio é um desafio que é o sistema de refletir o policentrismo. Podemos falar do policentrismo de diferentes formas. Uma delas é o sistema urbano. O sistema urbano, temos um desafio claramente direcionado para... O nosso sistema urbano vai ser policêntrico. Mas estamos a ser cuidadosos com as outras escalas de poder. No nosso entendimento, mas estamos, logicamente, até interessados em ver a vossa reflexão, nós consideramos que o PNPOT deve definir o que são, podemos dizer, as grandes cidades a nível nacional. Qual é o escalão, os escalões que têm de ser previamente definidos e que cabe, no fim de contas, a este documento definir quais são as cidades principais que organizam, no fim de contas, o território a nível nacional. E depois definir qual é o papel dos outros centros e no nosso entendimento, se houver alguma hierarquia a definir abaixo do que são estas cidades principais a nível nacional, cabe aos PRODs, aos programas regionais, definir a estrutura mais intrarregional e mais local. Portanto, na prática, o que nós estamos a dizer é que nós estamos a montar o sistema urbano policêntrico a 3 níveis, podemos dizer, as metrópoles, as cidades principais e depois os outros centros. E assumimos que todas as sedes de concelho são estruturas fundamentais de organização do nosso território. O policentrismo pode ser visto também pela sua componente social e também pela sua componente económica, até pela sua componente ambiental. Pela sua componente social, vou já falar à frente, é a questão dos serviços, de que forma é que vamos organizar os serviços de apoio, no fim de contas, às populações, e na sua vertente económica significa reconhecer a diversidade de recursos que o país tem e criar uma filosofia, um paradigma de desenvolvimento que não esteja focado só nos recursos que estão concentrados, sobretudo nas 2 áreas metropolitanas, ou nas 2 regiões metropolitanas, mas termos um discurso alternativo para os outros territórios que têm recursos diferentes. Portanto, não é todos iguais, nós somos diferentes, os territórios são diferentes, têm características diferentes, têm fatores de competitividade diferentes e, portanto, temos de reconhecer os valores que cada território tem para dar expressão, desenvolvimento a esses recursos diferentes. Porque o futuro vai ser com mais recursos ambientais, com um papel muito importante, muito até como consequência da necessidade de respondermos às alterações climáticas, é preciso refletir que recursos, que não há bons recursos e maus recursos. Há recursos que têm de ser potenciados e que nós não temos sido capazes de ter um discurso alternativo para os diferentes territórios, para esta diversidade e esta riqueza territorial. Diria,
Também concordo plenamente que além de uma percepção coletiva que aumentamos, a exigência aumentou. Nós temos consciência dessa exigência e temos consciência também de outra coisa que é importante, que no terreno, podemos dizer assim, estão agora outras unidades de missões, da floresta, do interior, temos programas que estão a atuar neste momento para a resolução de alguns problemas e que essa própria aplicação de um conjunto de políticas e a experiência que esses organismos estão a ter, estamos a tentar internalizá-los neste próprio processo, de modo a nosso programa de ação definir programas a longo prazo, porque na prática as políticas, logicamente, que são desenvolvidas para resolver problemas a curto prazo e a médio, nós temos, no PNPOT tem de ir a longo prazo, tem de pensar o que é que vai ser feito com um horizonte a 2030. Passando a outra questão, eu não vou discriminar os desafios, porque a doutora Fernanda já os discriminou, mas vou chamar a atenção dos princípios, que foi uma coisa que não foi falada aqui. Os 15 desafios que nós organizamos em torno de 5 grandes desafios, estão por debaixo de 5 grandes princípios de organização do território, que são aqueles que nós descrevemos que são os princípios da coesão territorial. No nosso entendimento, o grande documento de coesão territorial que o país tem é o PNPOT. É o documento de política territorial, de base territorial. O Governo já tem um documento que contribui para o programa de coesão territorial, que é para a valorização do interior. Este documento é um documento que olha para o interior, mas também vai olhar, logicamente, para todos os territórios. A nível europeu, há documentos muito importantes para a definição do que é a coesão territorial. Nenhum deles define, concretamente, dá contributos. Nós, face a toda a documentação europeia, identificamos os princípios que nós consideramos fundamentais da coesão territorial. E os princípios são, eu vou dizer só as palavras a bold, a governança territorial, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a organização do território. Temos de organizar o território para o desenvolvimento e para a qualidade de vida das pessoas. Temos de assumir e valorizar a diversidade e a especificidade dos diferentes territórios. O quarto, reforçar a solidariedade e a equidade territorial. O quinto, promover a sustentabilidade da utilização de recursos nos diferentes territórios. E o sexto, incentivar abordagens territoriais integradas em termos dos instrumentos de política. Portanto, na prática, estes princípios orientam os desafios e vão orientar o programa de ação. Passando para a frente, pronto, o site tem toda a razão. Devemos dizer que nós já vimos e é o tempo. Pronto, o tempo corre e é curto, pronto, mas temos de colocar tudo o que temos relativamente a este tema, pronto, e é uma falha nossa que nós temos consciência dela. Falando também dos problemas. Nós fizemos o inquérito, como referimos, no PNPOT de 2007 estavam identificados 24 problemas. O exercício que nós fizemos para identificar os problemas internamente identifica 18 problemas. Dos 24 do inquérito, houve 3 que a população portuguesa considerou que foram agravados. E eles são, não por ordem, porque não tenho de memória qual dos 3, mas são os que se agravaram mesmo. Depois os outros a maior parte deles atenuaram-se, mantiveram-se, etc. 10 anos é muito pouco tempo para mudar, não é? Pronto. Eu digo isto porque uma vez disse, afinal o PNPOT de 2007 não contribui para diminuir os problemas de uma forma substancial. E fizeram-me um reparo a dizer se eu por acaso era tão voluntarista e tão otimista que estava convencida que os problemas do país se resolviam em termos territoriais em 10 anos. E eu não acho dúvida tipo de consciência, não se resolvem possivelmente em 100, muito menos em 10. Mas não haja dúvida, há 3 problemas que se agravaram, segundo a população portuguesa, a percepção. Um deles tem a ver, e são grandes verdades, degradação do solo e risco de desertificação. As designações que eu utilizo são as designações que já estavam no PNPOT de 2007. Portanto, o inquérito foi feito relativamente aos problemas que estão identificados no PNPOT de 2007, diga
aqueles que se agravaram, atenuaram, etc. Portanto, eram relativamente aos 24. Portanto, a degradação do solo e do risco de certificação, as pessoas consideram que agravou-se. O outro foi o despovoamento e a fragilidade demográfica e social de vastas áreas. Portanto, a questão do despovoamento e a fragilidade não é social, é demográfica e socioeconómica. O terceiro tem a ver com o acesso aos serviços coletivos de interesse geral. E estes foram os únicos 3 problemas, podemos dizer assim, que a população considerou que se agravaram. Uns mantiveram-se, outros atenuaram-se, etc. Pronto. Relativamente a isto, portanto, estes problemas são claramente grandes problemas para nós e, como sabem, alguns deles, há aqui o inquérito foi antes do verão. Portanto, se fosse o verão... Foi no final. Foi antes, nós já tínhamos resultados, foi em final de dezembro, início de janeiro, foi há cerca de um ano. Pronto. E devo dizer que sim, os deputados que estão nesta sala, e não só, responderam muito pouco ao questionário. Pronto, nós tínhamos uma entrada que era se era deputado, e os deputados ou não foram, ou não se sensibilizou suficientemente, ou o inquérito não chegou. Pronto, ele chegou a muita gente, mas possivelmente não chegou a toda a gente. Mas se estiverem disponíveis e interessados, o inquérito é confidencial e se estiverem interessados em responder, tudo bem, pronto. E se estiverem interessados em responder, possivelmente nós vamos fazer um inquérito depois sobre os novos problemas que identificamos dos 18, para ver se a população portuguesa concorda connosco ou não. Portanto, esta mudança de 24 para 18... Podem perguntar, mas então o país melhorou? Melhorou em algumas coisas e piorou noutras. Uma coisa é certa, que nós temos consciência, é que os problemas estão mais cruzados, são complexos. Portanto, alguns deles estavam formalizados de uma forma muito setorial. E hoje o problema é muito mais misturado. Portanto, um problema está relacionado com outros. Portanto, conseguimos identificar 18 problemas que são mais a síntese dos problemas atuais. Mais algumas respostas ou preocupações. Alterações demográficas e litoralização. As alterações demográficas, se nós não tivermos uma política de atração, e mesmo com uma política de atração, tenho algumas dúvidas, pronto, uma política de crescimento natural, não vamos conseguir resolver os problemas, porque os ciclos naturais são longos, não é? As pessoas podem ter filhos, mas os impactos depois na demografia são a médio prazo e longo prazo. Portanto, nós devemos ter uma política demográfica, mas temos de refletir de que forma é que podemos ter uma política atrativa de recursos humanos. Mesmo com essa política atrativa, os problemas que o país neste momento está já a sentir não é um problema das áreas de baixa densidade, é um problema já de áreas de alta densidade. Nós temos neste momento autarquias que já nos disseram, e temos pelos nossos números, pelas dinâmicas económicas associadas às dinâmicas sociais, temos alguns autarcas que não estão a fazer política de atração de investimento económico, porque não têm recursos suficientes para responder ao investimento, e estão a direcionar algum de investimento direto estrangeiro que vem para eles, para outros concelhos mais populosos. Nós vamos ter um problema... Eu não posso dizer que vamos ter um problema. Pronto. Nós não sabemos se vamos ter um problema. Porque as alterações tecnológicas vai mudar muito o tecido económico português e não só europeu. E, portanto, há aqui uma conjugação que é, nós vamos diminuir de população, mesmo os territórios vão concorrer imenso por recursos humanos, as metrópoles vão concorrer com as cidades médias e as cidades médias com os outros territórios. Portanto, não é um problema do interior, é um problema do país, na sua transversalidade total. E digo mais, os resultados que nós temos do despovoamento é um resultado, sobretudo, dos anos 50 e 60, que foi uma sangria demográfica brutal, que marcou de uma forma estrutural o nosso país. Quando eu digo estrutural, é que quando a população em idade de reprodução sai, é muito difícil repor, porque é fundamental, é um recurso fundamental. E isso aconteceu-nos nos anos 60, 70,
e o ciclo nunca mais voltou a inverter, pelo contrário, continuou, mas o que continuou tem uma dimensão que não é de forma alguma semelhante àquilo que aconteceu nos anos 60 e 70. E nós temos um gráfico no PNPOT, na parte de caracterização, exatamente que vai até os anos 60, para nós refletirmos os ciclos longos, quer dizer, as políticas têm ciclos mais curtos e algumas políticas têm dificuldade no meu entender, têm dificuldade de contrariar estes ciclos longos. Portanto, eu só chamar a atenção que o tema demográfico é muito importante, é tão importante como as alterações climáticas e as alterações tecnológicas vão nos ajudar, mas vão nos ajudar se nós formos capazes de ter uma política de educação e de formação que vamos ter menos recursos humanos, mas vão ser muito mais qualificados. Se nós não tivermos essa inteligência, nós vamos claramente ter poucos recursos para, sobretudo, uma economia mais exigente em conhecimento e em informação e portanto, vai ser uma população desqualificada que vai ter menos acesso ao mercado de trabalho. E, portanto, vamos fragilizá-la. Temos duas fragilidades e temos neste momento. Nós temos necessidade de ter uma política claramente muito ativa na questão da qualificação dos nossos recursos, pensando nas alterações climáticas, nas alterações tecnológicas, mas também em toda a reestruturação económica que virá no futuro. Portanto, questão de serviços, e respondendo também a este problema. Nós fizemos um exercício com o Ministério das Infraestruturas e do Planeamento, que foi a acessibilidade aos serviços. Nós tivemos dois quadros comunitários, sobretudo dois quadros comunitários, ou os 20 últimos anos, dedicados ao investimento público, sobretudo na rodovia. E, portanto, era preciso refletir os impactos positivos que possa que obtivemos designadamente nos acessos aos serviços. E, portanto, relativamente aos serviços, isto é um exercício que nós também estamos a tentar fazer. Nós estamos a tentar georreferenciar o máximo de informação. Não há produção de conhecimento em termos territoriais se não tivermos uma base de informação muito sólida, a saber onde é que estão os equipamentos e que taxas de cobertura. Portanto, uma base territorial muitíssimo forte e, portanto, como eu disse, estamos a fazer um trabalho com o Ministério das Infraestruturas e Planeamento de identificação da acessibilidade aos serviços. Nós, no contexto europeu, há outros estudos semelhantes a nível europeu e feitos à escala europeia, nós não estamos mal. Temos zonas que estão mais periféricas relativamente aos serviços, mas no contexto geral europeu, o nosso país tem um bom retrato, podemos dizer isso, que é, temos algumas zonas com alguma fragilidade, mas não são em termos de dimensão, muito menos em dimensão populacional, significativas. Nós já fizemos uma síntese de 6 serviços, já fizemos a acessibilidade a 6 tipos de serviços, os hospitais, os tribunais, as farmácias, os jardins de infância, as escolas secundárias e as escolas básicas. Neste momento estamos a fazer ao ensino superior e vamos fazer a mais 2 ou 3 serviços para fazer uma síntese, para refletir como é que o território está na acessibilidade física, muito suportada na rodovia, na rede rodoviária. Há aqui uma questão que a doutora Fernanda falou, que é preciso promover, sobretudo, designadamente, os serviços às pessoas, que é, em vez de serem as pessoas a deslocar-se aos serviços, são os serviços que deslocam, porque as pessoas estão muito mais frágeis em termos de saúde, porque estão mais envelhecidas. Esta questão da demografia é muito importante, o tema do envelhecimento, e, portanto, há que refletir uma política de serviços mais de ir ao cidadão, mais do que propriamente ser o cidadão a ir aos serviços, e claramente uma política a pensar na acessibilidade de gestão. A revolução tecnológica vai trazer uma acessibilidade e uma qualidade de serviços a partir das infraestruturas digitais, o que significa que todas as populações no futuro, possivelmente, poderão ter uma acessibilidade aos serviços, estejam elas localizadas num contexto rural ou urbano, mas recorrendo às infraestruturas de acessibilidade. E aí temos falhas brutais. Pronto, nós temos de investir claramente na rede digital, portanto, a rede rodoviária, temos alguns problemas
problemas, mas são localizados. Temos de refletir a acessibilidade digital, porque ela no futuro vai ser o garante da equidade territorial, designadamente aos serviços. Pronto. Relativamente à habitação, a doutora Fernanda já falou sobre isso, mas eu queria só acrescentar uma coisa, que é, estamos preocupados não só com a especulação, estamos preocupados designadamente com as questões da pobreza associadas à habitação. Portanto, estes dois temas são importantes. Em termos de ordenamento de território, como é que vamos ordenar de modo a que a especulação, sobretudo gerindo esta dinâmica do turismo, que é muito importante para a criação de emprego, e ao mesmo tempo a dinâmica da habitação associada à dinâmica do emprego, mas também refletir que a habitação é para os residentes e refletir designadamente a classe média também, pronto, mas que com esta especulação deixa de ter acesso à habitação, mas refletir um problema que nós continuamos a ter, que é o acesso à habitação das populações mais pobres, que não podemos continuar a fazer habitação social. Temos de ter uma política diferenciada, e a política da habitação não pode ser uma política só para as metrópoles, tem de ser uma política para o país. Pronto. Esse é o nosso entendimento. Pronto. Há mais dois pequenos pormenores que me parecem importantes. A questão do fazer um programa de ação e depois não acontecer nada. Pronto. Nós estamos a montar um sistema de monitorização. Portanto, o programa da ação, temos um sistema territorial que responde a uma estratégia territorial, e vamos ter um programa de ação que responde a este desafio territorial. E, portanto, vamos montar um sistema de monitorização de base territorial que vai monitorizar todo este programa de ação, definindo quem são os atores responsáveis e definindo, no fim de contas, os calendários que estão em cima. Uma coisa diferente que estamos a fazer, o programa de ação do PNPOT 2007 tinha 197 medidas de ação. E, portanto, as 197 medidas eram descritas com uma frase curta de 2, 3 linhas, porque não era possível mais. O nosso desafio aqui, nós não vamos fazer 197 medidas de ação. O nosso desafio é fazer 50 a 60, portanto, fazer menos, mas fazer mais em qualidade, que é, vamos fazer uma ficha de medida de ação, que em vez de ter uma frase de 2, 3 linhas, vai ter 2 páginas, no máximo. Pronto. E essas medidas de ação, as 50, 60, algumas poderão ser construídas só por um Ministério, o Ministério do Ambiente, da Agricultura, são claramente, pela sua natureza, até o das infraestruturas, ministérios que são de base territorial, pronto, a sua ação é de base territorial, e haverá outras que são multissetoriais, mas terão todas de ser de base territorial. Nós não vamos fazer políticas, não vamos fazer medidas políticas que não tenham de base territorial. Isso é uma coisa que também queremos fazer diferente. E a questão do mar, está no diagnóstico, a questão do mar está nos desafios, e a questão do mar vai estar no programa da ação. Pronto. De uma forma articulada, é um recurso tão importante como os outros, pronto, e, portanto, terá a sua agenda também, a sua agenda territorial, neste caso, porque o programa de ação, vamos lhe chamar a agenda territorial, e será multissetorial em algumas componentes. Pronto. Muito obrigado, professora Teresa Sá Marques. Eu acho que nós temos uma boa base de trabalho para continuar esta nossa apreciação relativamente ao PNPOT. Os contributos que foram aqui dados foram muito relevantes e, portanto, temos que nos preparar para dia 31, que é a próxima audição com esta temática do PNPOT. Muito obrigado a ambas, mais uma vez, por terem cá vindo. Muito obrigado.